do tema O que falta melhorar nas transações tributárias. Ela preparou uma apresentação que certamente é bastante instigante, tema relevantíssimo, depois de mais de um ano de instituição do Instituto da Transação Federal, após, inclusive, a conversão da medida provisória na Lei 13.988 de 2020. Então, dando já início aos trabalhos aqui de hoje, depois, obviamente, abriremos para debates, para perguntas e até mesmo para esclarecimentos sobre o cronograma que nós preparamos para 2021, eu passo a palavra para o nosso presidente, Dr. Halley, para que ele faça algumas considerações e logo em seguida a doutora Andréia poderá já iniciar a sua exposição. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Eduardo. Uma boa tarde a todos. É uma alegria vê-los aqui nesse comitê, nessa que é a primeira reunião do Comitê de Transação Tributária que nós estamos fazendo após um longo período. Eu desejo boas-vindas a todos, lembrando que nesse biênio, esse comitê tem o propósito de congregar um grupo permanente de trabalho para tratar de temas de transação tributária e novos desafios acerca do tema que provavelmente virão por aí. Aliás, a doutora Andréia já vai falar, nós temos na sequência vários desafios atualmente, desde a publicação da 13988 e da dinâmica da transação tributária em relação ao mundo econômico, ao mundo jurídico, os impactos que ela gera. Tivemos recentemente a transação da pandemia, temos agora a transação da PLR, enfim, há toda uma dinâmica em relação a esses mecanismos alternativos de resolução dos conflitos tributários. É um processo novo no Brasil, mas extremamente importante. A ABAT teve a oportunidade de, em conjunto com a RT, coordenar uma obra sobre esse assunto, que foi lançada recentemente, e para nós, não me estendendo, para a gente priorizar o tempo para os expositores e também para os debates, quero aproveitar também para dar as boas-vindas ao Dr. Técio, na primeira reunião também que ele participa, coordenando conjuntamente com o Dr. Eduardo, e as boas-vindas também à doutora Andréia, que vai nos brindar hoje com a sua exposição. Como sempre, o tema fica depois aberto aos debates, às considerações de todos os senhores. Espero que a reunião seja extremamente produtiva. Lembrando, no final, o Eduardo vai trazer também algumas informações sobre outros propósitos desse grupo de trabalho, além das reuniões, que transcenderão essas reuniões, tanto em relação a aspectos ligados à publicação de livros, quanto ligados à atuação em amicus curiae e outras frentes que nós estamos imaginando para congregar e aproveitar o potencial de cada um dos senhores, que é extremamente grande, para reverter em trabalhos, em reflexões e análises criativas e fundamentais sobre esse tema que é tão caro a todos nós e tão importante para o contencioso tributário no Brasil. Esse comitê também tem essa finalidade, todos são extremamente bem-vindos e, assim, com os agradecimentos reiterados ao amigo Tércio, amigo de longa data, eu passo, então, a palavra à doutora Andréia para que ela inicie, então, a sua fala. Seja bem-vinda, Andréia. Boa tarde, Halley. Eu agradeço o convite que me foi feito pela ABAT, em seu nome, Aqui, cumprimento aqui os demais, o doutor Eduardo, como presidente desse comitê de transação, o meu sócio Tércio, como vice-presidente também desse comitê da transação, e todos os demais também, estou vendo aqui muitos colegas. Então, acho que a tarefa hoje à tarde vai ser fácil por duas razões. Primeiro, porque eu estou entre amigos, e segundo também porque a proposta que vocês me fizeram foi para falar do que falta melhorar na transação tributária. E é sempre mais fácil falar mal do que falar bem, não é mesmo? Dá mais ibope, então a gente está esperando aí que tenha um bom ibope, e depois também vai ficar gravado no YouTube. E então, basicamente aqui, vamos falar mal do negócio. Brincadeiras à parte, eu pensei em dividir essa fala inicial para depois a gente seguir com a troca de ideias e com o debate. Eu pensei nessa fala inicial atacar
em 3 blocos, né? Atacar o tema em 3 blocos. Então, o primeiro, mais geral, trazendo um contexto e sugestões de ordem macro. Depois, alguns comentários que eu tenho a partir da análise de acordos de transação individual. E um terceiro ponto, tratando de transação no contencioso, especialmente diante da novidade que nós temos aí com o primeiro edital, trazendo a transação do contencioso de relevante disseminada controvérsia. Então, iniciando pelo contexto e pelas sugestões macro, algumas críticas, na verdade, são águas passadas. Então, a primeira delas seria que demorou, né? Então, a gente tem a previsão de transação tributária no CTN faz 50 anos, né, desde que veio o CTN, lá no artigo 171 havia a previsão de transação, mas a MP convertida na Lei 13.988, ela veio em 2019, foi convertida em Lei 20, então a gente demorou aí mais de 50 anos para ter esse instituto efetivamente regulamentado na esfera federal. Em 2018, a gente já tinha o grupo na GV, que você mencionou, que eu coordeno junto com a Tatiane Psitelli. Na época, havia sido fundado também pela Priscila Faricelli, a gente fundou em 2017. Em 2018, a gente fez um estudo com a equipe da época para analisar o que a gente tinha de transação no Brasil. E nos chamou a atenção que, naquela época, a gente não tinha federal, tinha 22% dos estados com algum tipo de legislação de transação e 62% dos municípios. Então, os municípios eram os mais desenvolvidos, em maior ou menor grau, com maior ou menor detalhamento, mas fato é que esse era o cenário de 2018 e a gente já falava que havia muito espaço para ampliação do uso desse instituto. Porém, antes tarde do que nunca. E eu vou colocar aqui não vou só apenas atirar as pedras, eu vou dizer um pouco também dos louros, porque eu acho que esse amadurecimento ele foi necessário para receber um instituto que é diferente. Até então, a gente estava muito acostumado a falar para os nossos clientes que não dava para negociar, né? Então, acho que a gente precisou passar por esse amadurecimento das ideias para ter hoje a abertura que a gente tem, muito melhor do que tem alguns poucos anos atrás. Agora, ainda nesse contexto macro, a transação da forma como ela veio ainda é um pouco acanhada. A gente tem espaço para ampliação, especialmente no contencioso de relevante e disseminada controvérsia, que a gente vai falar um pouco aqui disso, e também do papel da ABAT nisso. E também que comporta há muito espaço também para melhorias. E a gente vai abordar nessa conversa que melhorias são essas, pelo menos do meu ponto de vista, e daí a gente vai fazer essa troca de ideias para ver que outras melhorias vocês entendem que cabem. De todo modo, ainda que com tudo isso, já como eu falei, é uma boa ferramenta. E como que ela tem se mostrado, né, uma boa ferramenta? Sob a perspectiva fazendária, sob a perspectiva da sociedade, a arrecadação daquilo que estava a fundo perdido, digamos assim, é algo muito relevante. Então, a transação ela começa focando efetivamente na recuperabilidade de créditos C e D, que são créditos que a fazenda não tinha a expectativa de recuperar. Então, esse valor a fundo perdido sendo recuperado é um bônus para a sociedade, né, para os fins que justificam a arrecadação tributária e pela perspectiva fazendária. Do ponto de vista do contribuinte, uma abertura para a negociação também é muito bom, especialmente porque eu tenho aqui uma abertura para negociação e conversa com aqueles que mais precisam. E aí é um ponto de distinção importante com os programas de anistia. Agora, mesmo em termos de arrecadação, então vamos lá. O que a gente tinha até hoje eram programas de anistia. Algumas das transações vigentes, elas se assemelham, especialmente as que são basicamente uma adesão, elas se assemelham a uma anistia, não propriamente a uma transação da essência, que tem a negociação, que tem a concessão mútua, né? Mas, de todo modo, eu trouxe aqui alguns dados, eu pedi para o Rogério Campos, procurador da Fazenda Nacional, conhecido de muitos aqui, assessor especial também do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, ele fez uma pesquisa para o mestrado dele, para a dissertação de mestrado, e reuniu uma série de dados públicos mostrando a seguinte comparação. Se a gente olhar para as anistias que existiram até hoje, desde 2000 até hoje, ou seja, pouco mais aí de 20 anos na conta, essas anistias elas arrecadaram 240 bilhões de reais. Só que desses 240, 190 bilhões eram de créditos ratings A e B, ou seja, de empresas que podiam ir lá, pagavam com redução, aproveitavam aquela oportunidade, pronto, e acabou.
50 bilhões seriam dos créditos com rating C e D. Isso a gente está falando em mais de 20 anos. Só em 2020, eu tive quase 80 bi negociados em transações, considerando aí todas as modalidades, tá? E daí logo vai vir uma crítica minha quando eu falo que talvez a gente deveria explorar mais a transação individual. Mas quando eu olho para todas as modalidades de transação, só em 2020, 82 bi negociados, existe um número de arrecadação efetiva, diverge um pouco, mas a gente está falando de mais ou menos metade disso efetivamente embolsado. Ou seja, 20 anos de refis, em comparação a menos de um ano, né? Porque se a gente pensar só 2020, desde que a lei entrou em vigor, a gente está falando aí de menos de um ano. Em menos de um ano, a gente teve aí uma arrecadação quase que pau a pau, quando a gente olha só para créditos rating C e D. Então, a gente já vê que é um bom instituto, né, nesse sentido. A gente tem aí, em quantidade de acordos formalizados, mais de 267 mil até esse período, até o fechamento de 2020. Como eu falei, esses números, então, eu atribuo aqui, agradeço a gentileza do Rogério em ter me cedido essa parte da pesquisa dele, porque ele tinha trazido para o grupo interessante para compartilhar aqui com vocês também. Mas a minha primeira consideração é, quando eu olho a tabela que ele me mandou, a comparação de acordos fechados até janeiro de 2021 nessa tabela, quando eu olho a modalidade, em transação individual, são 88 acordos. Só 88. Dentro desse universo que eu falei, que é de mais de 270, quase 270 mil acordos. Ou seja, são muito poucos acordos que efetivamente houve uma conversa, uma negociação, uma elaboração do acordo, condições, discussão das condições, muito pouco. E, além disso, além deles serem muito poucos, os que estão disponíveis no site da PGFE são menos ainda. Então, que a gente consegue efetivamente analisar. Agora, o que eu vejo? Grande parte está concentrada em transação extraordinária e o edital 1 de 2019. Agora, na extraordinária, nem mesmo o desconto eu tinha. O que eu tinha é um alongamento do prazo para pagamento. Em seguida, vem a excepcional. A excepcional era basicamente uma transação por adesão, veio nesse contexto também da Covid, e daí ela sim trazia algum desconto. Então, como a gente vê, está muito concentrado ainda em adesão e pouco na transação individual, e aí já fica uma outra sugestão minha, que é, por que, né, a gente deveria ter mais transações individuais? Bom, Andréia, essa sua sugestão, ela fica no vazio. Como ter mais transações individuais? E eu tenho duas primeiras sugestões para a gente partir aqui no debate. A primeira, que eu acho que causa um desconforto, e daí eu falo até para os clientes com quem eu converso, etc. A primeira é a questão do sigilo, né? Quando você olha para a Lei 13.988, o artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala que as transações elas vão ser públicas, né? Então, elas vão ser, para resguardar a isonomia, elas vão ser disponibilizadas publicamente, resguardadas as informações legalmente protegidas por sigilo. Mas isso em relação a terceiros, ele protege a divulgação pública de informações sigilosas. Mas a lei é silente sobre os limites do uso dessa informação pelo próprio fisco, né? Pela própria troca entre os órgãos da administração pública. E isso, quando você olha para o direito comparado, isso já gera insegurança, e quando você olha para o direito comparado, eu fui fazer isso por conta de um artigo que eu escrevi no blog do Fausto, em que eu comparo e eu trago exemplos do direito comparado, como, por exemplo, um guia da OCDE, que ele fala como tratar essas questões de forma sigilosa. Eu trato da legislação norte-americana, da legislação da Dinamarca, da Eslovênia, da Itália, da Alemanha. Todos esses países se preocuparam com essa questão do sigilo, que é algo que surge naturalmente quando você fala, bom, você vai ter que sentar para conversar com a Fazenda, ela vai te pedir para abrir uma série de dados, inclusive plano de negócios, plano de investimentos, o que você espera de resultados, o que você tem a receber, o que você tem de dívida. Muitas das informações que chegam ao fisco, de fato, ele já tem por declarações e preenchimento de obrigações acessórias, mas outras da própria negociação não.
Então, o uso desses dados contra o próprio contribuinte o afasta desse modelo de querer sentar à mesa. E nisso, a legislação recente do município do Rio de Janeiro, Resolve Rio, trouxe um artigo, ela é bem sucinta, mas ela trouxe um artigo muito interessante. Eu coloquei isso, eu postei isso na nossa mídia social do grupo da GV, né, de ADRs, no Instagram e no LinkedIn. E eu coloquei lá um ponto de avanço que merece parabéns na legislação do Resolve Rio, é justamente essa ideia de que, ainda que frustrada, a informação que foi prestada no âmbito da negociação da transação não poderá ser oponível entre as partes. E isso é muito bacana. Então, eu acho que se preocupar com o sigilo é um fator, e ter alguma alteração normativa de proteção do sigilo é um fator que pode alavancar o uso de transações individuais. Outra sugestão que eu tenho é em relação ao valor, né? A gente coloca ali, a legislação coloca ali, que a transação individual ela vai ser feita acima de 15 milhões. Mas essa pode ser uma realidade de São Paulo. Para a gente, ok, 15 milhões. Mas será que é uma realidade de todas as localidades, do Brasil como um todo? Talvez, será que esse patamar ele não desestimula a transação individual também? Né? Esse me parece que é um outro fator. Então, como primeiras sugestões para fomento da transação individual, que eu entendo que é o mecanismo por essência que de fato reflete aquilo que a gente está falando de transação no 171 e a natureza jurídica da transação com concessões mútuas, eu acho que a gente poderia trabalhar nesses dois pontos. Bom, como um fechamento desse primeiro bloco, então, buscar mais transações individuais e mais diálogo por essência, não só a adesão, mas ainda que a gente tenha adesão, ele se distingue do refis por conta de focar em créditos C e D. E daí a gente precisa sempre lembrar disso quando a gente está falando de ampliações na transação, porque essa ainda é a lógica atual do Instituto, tá? Sugestões, ampliação do efetivo diálogo, a redução do valor de acordo com a realidade regional, regra para proteção do sigilo intrafisco e, eu diria também, uma melhor divulgação dos acordos e isonomia. E daí eu já vou entrar, esse é o gancho para eu entrar no meu ponto 2. Por quê? Porque eu identifiquei, olhando alguns acordos, eu olhei no grupo do IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, a gente também está com um subgrupo de transação e a gente analisou 30 acordos ali. O que me chamou a atenção, o que a gente notou e sobre o que eu tenho escrito agora nesses últimos tempos, na semana passada, inclusive, soltei um artigo no Jota sobre um desses pontos. Quando eu olho as transações individuais, a primeira coisa em comum que eu identifico é uma falta de transparência total. Por quê? Porque não são disponíveis os anexos das transações. E nos anexos, muitas vezes, você tem o racional do desconto concedido, você tem o racional de garantias, você tem uma série de dados que, na hora de você comparar os acordos, você acaba tendo lacunas. E isso faz com que, se eu tenho lacunas e não consigo comparar exatamente as situações, eu não consigo dar totalmente um tratamento isonômico. Então, a divulgação, melhorar a divulgação é outro aspecto que me parece que é recomendável. Olhando de novo as transações individuais, e tendo participado, inclusive, de alguns acordos, das negociações de alguns acordos, o que eu também notei? Uma questão de quase que uma atribuição de corresponsabilidade, de responsabilidade tributária automática. Então, o fisco vai lá, olha basicamente tudo que ele tem de pessoas jurídicas no grupo, pessoas físicas, sócios, administradores, ele basicamente põe todo mundo no rolo e no acordo ele chama de grupo e depois ele lista ali as pessoas. Quando, na verdade, não fica ali comprovado que existiu o atendimento aos dispositivos do CTN que autorizam essa atribuição de responsabilidade tributária. Então, esse é um cuidado que me parece que o advogado que representa a empresa ou a pessoa física deve ter na hora de redigir um acordo de transação individual, e esse é o tema do artigo que eu escrevi, foi publicado na sexta-feira passada, dia 21, no Jota. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a questão dessa que eu chamei de corresponsabilidade automática. Um terceiro ponto ainda nos vícios das transações individuais.
eu olhei algumas situações, especialmente quando eu estou tratando de massa falida, que o fisco exige o pagamento à vista, né, daquela dívida para conceder aquele patamar no limite ali dos descontos, né, bem altos. Então, a massa falida vai lá, faz o acordo, paga à vista, mas ela redige um acordo individual, que ela assina com a Procuradoria, mas nesse acordo, ele acaba repetindo, quase que num Ctrl-C, Ctrl-V, obrigações que num pagamento à vista, na minha visão, carecem de sentido. Por quê? Porque ele coloca lá, manter regularidade com o FGTS, manter regularidade das dívidas tributárias. Bom, mas normalmente aquilo ali está no contexto de enquanto eu estiver cumprindo o meu acordo, que normalmente ele tem um tempo de cumprimento. Quando eu estou falando de um pagamento à vista, e eu coloco ali no acordo que eu tenho que manter me manter em dia com o FGTS, me manter em dia com os tributos em geral, eu não estou colocando nenhum marco temporal. E daí a minha preocupação é, se eu coloquei ali no Ctrl-C, Ctrl-V, não tem nenhum marco, você pode falar, André, excesso de zelo, porque pagou, acabou. Mas e se amanhã o fisco, eu não pago o FGTS, eu não pago uma dívida, e o fisco fala assim, ó, você descumpriu aquela cláusula, então agora eu vou te exigir tudo sem o desconto, porque você frustrou o nosso acordo de transação. Bom, ainda que seja um Ctrl-V, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, esse tipo de obrigação sem sentido, ele não pode constar de um acordo individual como uma letra morta ali. Ele pode causar algum dano, né? Outro ponto que eu identifiquei nessa análise individual, a questão das garantias. É muito comum você ver uma cláusula que fala o seguinte, então as garantias desse acordo de transação são tais, se por acaso eu tiver uma perda, uma depreciação daquela garantia, uma depreciação significativa, e daí eles falam que a depreciação significativa é mais do que 20% de depreciação do valor, eu vou ser obrigado, eu contribuinte vou ser obrigado a dar algum tipo de reforço de penhora. Isso é uma cláusula comum. Não é tão comum, por outro lado, dizer que conforme eu for honrando os meus pagamentos, vai sendo liberado. Isso eu vi, acho que em 1 ou 2 acordos. Acho que uns 2 acordos. Então, ali me parece também que há 2 pesos e 2 medidas. Eu preciso reforçar, mas eu não posso liberar. Então, acho que isso deveria ser uma troca, né? Outro ponto que eu fiquei muito na dúvida, em alguns casos existe a previsão de obrigação de registro do acordo individual em cartório sob pena dele não ter mais validade. Isso eu vi em poucos também. Será que faz sentido esse registro, essa obrigatoriedade de registro em cartório? E se fizer, em que situações? Só quando tem um imóvel? Mas esses imóveis normalmente, dados em garantia, eles já estão gravados, já estão penhorados em execuções, né? E simplesmente são mantidos. Então eu tenho dúvida se precisa levar a cartório para ter fé pública um documento celebrado com o fisco. Então, isso aqui, inclusive, eu gostaria até de ouvir a opinião dos presentes para a gente debater, é um tema que eu ainda não debati com ninguém. A questão da falta de uniformidade, né? Então, algumas situações a gente vê até que possibilitou a transação de débitos de FGTS antes da portaria autorizadora de 2021, quando nem podia. Mas, via de regra, não tem, né, transação do FGTS nesses acordos tornados públicos. Então, tem também situações anômalas de débito, de inclusão na negociação de débitos discutidos no CARF, como, por exemplo, o caso da Jetlog da 5ª Região, me soou um pouco diferente. Ainda na 5ª Região, teve um caso em que se possibilitou o uso de créditos de PIS/COFINS de uma ação não transitada, em julgado, antes mesmo até do julgamento dos embargos de declaração que definiram que era o destacado e não o pago. Então, se eu fiz um acordo possibilitando o uso de crédito de uma ação não transitada, sendo que eu ainda tinha até uma dúvida em relação à quantificação, isso é um tratamento diferenciado e que são situações, na minha visão, atípicas, eu coloquei aqui como anômalas, eu não quero soar ofensiva, mas são situações diferentes, né? Será que faz sentido? Tem também o caso Milano, que me gerou um pouco de dúvida a questão da liberação de uso de prejuízo fiscal e base negativa sem trava, mas fica aqui a ideia de que, embora eu possa usar precatório, né, então uma coisa que se fala muito, será que eu posso negociar com a Procuradoria, fazer com que ela aceite meus créditos? Então, você tem aquela ideia de que se o precatório já está
já foi checado, o crédito já é incontroverso, etc., e tem a ordem de precatório expedida, você poderia oferecer o precatório. Agora, outros tipos de crédito, isso não está muito bem regulamentado. E em que situações? Então, acho que esse também é um espaço que a gente teria para crescimento, para ampliação aí, da transação, né? Partindo para o terceiro ponto, até porque meu tempo está quase já se esgotando, né? A gente tem aqui até 17h50, é isso? Eu tenho mais 9 minutos, certo? Pode seguir, Andréa, tem sim. E, a ideia até, se você me permitir, a gente tem como objetivo usar entre 1h15 e 1h30. Eu tive um pouco de dificuldade para acessar pelo meu desktop, portanto, eu tive que fazer a apresentação um pouco às pressas. Peço desculpas a todos, porque eu realmente caiu no meu spam aqui o link para a reunião. Então, eu me desculpo até, porque eu tive que fazer um pouco às pressas. Mas você tem, sim, 10 ou mais 15 minutos, depois eu volto a falar aqui sobre o nosso comitê, tá bom? Perfeito, tá bom. Então, eu vou já endereçar o terceiro ponto, e eu acho que muito também a gente pode, no bate-papo, ir aprofundando, se for o caso. Eu estou aqui dando pinceladas nas ideias, porque realmente é um tema que tem muito assunto, né? A gente pode enveredar aqui por qualquer um deles e ficar bastante tempo, mas eu estou pincelando até para ver qual é o interesse de vocês de aprofundamento. Mas aí, pensando no terceiro ponto que eu ia falar, é sobre o desenvolvimento da transação do contencioso de relevante disseminada à controvérsia, né? O que acontece? A gente teve lá a lei convertida em 2020, né, a 13988, a MP convertida em lei. Daí veio a portaria 247 em junho de 2020, falando um pouco da regulamentação de como seria essa transação do contencioso. A gente esperava que, na sequência, o Ministério da Economia trouxesse já alguns temas propondo essa transação no contencioso, mas não, se quedou silente. E só agora, quase um ano depois, né, maio de 21, esse mês, saiu agora há pouco o edital 11 de 2021, trazendo o primeiro tema de contencioso, que foi o PLR. Então, contribuições previdenciárias e destinadas a terceiras entidades, tanto em relação a PLR, temas de PLR empregados, como PLR diretores. De novo, que nem eu falei no bloco 1, a gente precisa pensar que a Procuradoria está colocando na mesa temas ou está aberta à negociação quando é algo que que ela não está confortável em efetivamente levar para casa. Então, quando eu olho lá para a capacidade de pagamento, a gente está falando rating C e D, de recuperação, de difícil recuperabilidade, né? Aqui, quando eu estou falando de PLR, a gente está vendo que o assunto tem sido bem encaminhado em favor dos contribuintes no judiciário. Então, a gente tem visto decisões no STJ, ou mesmo em segunda instância, que daí o STJ não conhece por questões fáticas, que tem dado ganho de causas e relativizado esses requisitos excessivamente formais, e daí desconsiderar a PLR e cobrar a contribuição previdenciária de terceiras entidades em cima disso. Então, os contribuintes, esse edital, ele deve ser avaliado muito no caso a caso, por uma série de razões. Primeiro, para você ver se o seu caso específico, de fato, não tem maiores chances de ganhar no judiciário, então, eventualmente, não seria bom você incluir, mesmo com essa vantagem, que vale dizer que essa vantagem é muito interessante, ela pode chegar até 50% da dívida, inclusive comendo o principal. Por quê? Porque a lógica da transação do contencioso, ela é uma lógica de um crédito que está sendo disputado e que, portanto, há maior insegurança, né? Agora, será que só tem esse tema? Na verdade, a gente tem muitos temas de tributário, né? Muitos, e muitos que poderiam ser objeto desse tipo de transação. Agora, o fato é que a portaria 247, ela traz quem são os legitimados para sugerir quais são esses temas, mas o fato é que a gente não está vendo tanta sugestão. Então, muito embora, por exemplo, a ABAT não seja uma das legitimadas lá do artigo 28 da portaria 247, ela pode fomentar na sociedade civil essas discussões até chegar, por exemplo, num presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que poderia nos representar e levar esses temas.
né? Porque quem são os legitimados? Vamos lembrar, é o secretário executivo do Ministério da Economia, o Procurador-Geral da Fazenda, o secretário da Receita Federal, presidente de CARF, presidente do Conselho Federal da Ordem, presidente do CNJ e também presidente de confederações representativas de categoria econômica, ou centrais sindicais, que são aquelas que também indicam os conselheiros para o CARF, etc. Né? Então, você tem aí a sociedade civil também podendo participar desse diálogo. Mas eu sinto, muitas vezes, um acanhamento de um lado e de outro, de, se eu propor algum tema, a outra parte vai achar que eu estou com medo de perder nesse tema, que é o que a gente acha um pouco desse tema de PLR, né? Ainda falando desse edital recente de PLR, existem várias dúvidas aí dentro. O que eventualmente eu posso falar que é PLR de empregados, e será que eu posso fatiar as várias discussões? Por exemplo, eu não tive aprovação prévia do sindicato, ou eu não tive uma uniformidade nos critérios de pagamento de PLR, ou para uns eu pagava com base fixa, para outros com metas. Você tem várias situações fáticas que vão desafiar os requisitos ou não da lei, para você poder fruir dessa possibilidade de não pagar a contribuição previdenciária e ter validado ali o seu PLR. Então, ainda existem algumas dúvidas da extensão disso, porque o edital traz que você precisa renunciar a tudo, né? Então, o que é exatamente tudo, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de segurança, eu acho, na minha visão, em relação a esse edital. Inclusive, nós conversamos bastante e estamos tentando organizar uma reunião com a própria Procuradoria para sugerir algumas melhorias ou alguns esclarecimentos, né, editar uma regra complementar aqui interpretativa para esclarecimento de alguns pontos. Agora, a própria Juliana Costa, que é a chefe da procuradora-chefe da terceira região da Defesa, aqui em São Paulo, ela escreveu com o Paulo Conrado um artigo em que eles trazem outras ideias de temas, né? Que temas que eles trazem? Por exemplo, amortização de ágio, teses filhote de CMS na base, transfer pricing, multa qualificada. Quem que vai definir que tese eleger? É o Ministério da Economia, o ministro da Economia. Mas a sociedade civil pode fazer esse movimento, assim como os outros legitimados, o fisco e, como eu falei, os outros legitimados ali do artigo 28. Uma outra questão é, no fundo, existe uma briga de forças, né? Então, para que essa questão do contencioso de relevante e disseminada controvérsia não vire um lobby em favor de um ou outro setor, me parece que critérios para a eleição dessas teses possa ser algo interessante, como o próprio critério de jurimetria, que avalie como estão as teses. E outro eventual auxílio que a jurimetria pode dar é até para lá poder, basicamente, dizer o patamar de descontos. Isso vem da cabeça do ministro da Economia? Ou, eventualmente, na jurimetria, em que tem uma tese mais dividida, ou uma tese pior para a Fazenda, ele pode dar mais desconto do que uma tese que está melhor para ela? Então, acho que tudo isso ainda não tem total clareza de como vai ser guiado. Patamar de desconto, qual que é o critério para efetivamente o ministro da Economia abraçar o tema, né? Você tem lá na regra falando, tem que ter tantos processos em tantas localidades, envolvendo tantos mil reais. Isso tudo a gente já tem na portaria 247. Mas, na prática, será que não deveria ter instrumentos como a jurimetria para ajudar? Isso foi uma sugestão do Leonardo Alvim, que eu ouvi num evento, e que eu gostei bastante. Basicamente, gente, acho que são essas as ideias que eu queria colocar, e então, acabando aqui no horário que eu prometi, 5:50, eu acho que a gente podia, talvez, ouvir os demais, essas considerações, como cada um refletiu, e que outras ideias a gente tem enquanto coletividade nesse grupo, né? Obrigada. Obrigado, Andréia. Muito instigantes todas as suas ponderações. Ontem mesmo tivemos oportunidade de conversar um pouco, Tércio, Halley, eu e você, preparando essa primeira reunião. Agradeço muito a sua participação. Você é uma pessoa que tem, já de longa data, trabalhado com o tema, posso dizer até precursora, né? Porque se a gente considerar que a GV ali em 2009, 2010, levantou a bola, né, para os meios alternativos, talvez um pouco antes, mas acho que ali é um momento bem interessante. Então, temos aqui
um grupo de pessoas bastante qualificado. Estou vendo que temos até procuradores, doutor Igor, que está sempre presente, Montarroios. Agradeço, sempre muito próximo, presente, interlocutor que acaba sendo relevantíssimo para nós aqui, né? O Rogério Campos hoje não pôde participar, mas é uma pessoa também que vem nos ajudando aqui no grupo. Ficamos muito felizes. Eu sei que o núcleo de pesquisa da GV é bastante profundo nesse tema. Tenho aqui também, vejo o Breno Vasconcelos, que é um outro pesquisador importantíssimo, né, da nossa área tributária. Eu estou colocando aqui a palavra aberta, abrindo a palavra para quem quiser se manifestar. Eu tenho algumas questões, posso colocar mais para frente. Não sei se Tércio quer falar alguma coisa, acho importante. Tércio, conversei com Valdirene hoje também, ela está aqui presente. Tércio quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário, gostaria? Rapidamente, boa tarde. Acho que é um prazer imenso estar aqui hoje com todos vocês para ouvir a André, especialmente. Acho que poucas pessoas têm, durante esse período todo, o conhecimento que a André adquiriu em relação não só ao que está acontecendo no Brasil, como fora do Brasil também. Ela vem estudando esse tema há muito tempo, há muitos anos, e é muito bom tê-la aqui dividindo esse conhecimento com todos nós. Acho que o importante aqui seria a gente ouvir quais seriam as dúvidas. A gente até notou aqui que não houve nenhuma pergunta específica feita no chat, então seria legal se ou alguém quisesse colocar algum ponto específico ou mandar as perguntas. Acho que a gente poderia direcionar para os subcomitês também, se os membros dos subcomitês, os responsáveis por cada subcomitê também quiserem endereçar algumas perguntas específicas. Acho que, se eu for falar do meu subcomitê específico, que eu lido com a Valdirene, acho que a gente tem buscado, nesse último ponto que a Andrea levantou, buscar o racional de quais os temas que poderiam ser considerados, quais as teses que poderiam ser trazidas para a mesa para essa transação de tese. Acho que esse primeiro tema aí, que é o da PLR, já é interessante para visualizarmos até que ponto a Procuradoria está disposta a negociar. E a gente vê uma possibilidade interessante em que há essa indicação nos termos aí das normas de redução até do principal em 50%. Claro que o importante aqui, acho que é o estudo que nós agora, advogados tributaristas e especialmente também os de previdenciário, tem que fazer, é qual a probabilidade de êxito dessas teses, o quanto se acredita de cada uma delas seriam teses factíveis ou não de êxito numa discussão judicial. Porque acho que aqui que está o ponto. Se a Procuradoria apresentou essa primeira, parece, pelo que nós temos ouvido dos advogados que são especialistas em previdenciário, é uma tese que a gente está acreditando em êxitos no judiciário, né? Mas, claro, nesse momento de optar por abrir concessões recíprocas, acho que cada empresa vai ter que analisar com a nossa ajuda o quanto vale a pena aí, economicamente, vamos dizer assim, se livrar desse problema, né? Se livrar dessa questão, só tomando os devidos cuidados, porque claro que aqui você, optando por essa forma, você acaba abrindo mão de toda a discussão futura desse mesmo tema. Então, é um ponto aí de atenção que as empresas, e nós teremos que instruir as empresas para tomar o devido cuidado. Mas é isso, Eduardo, acho que eu vou abrir também aqui para vermos se temos aqui perguntas específicas. A gente tem aqui uma pergunta sobre... Da Cris. Da Cris. O Tércio já respondeu, tá bom. Então, tá bom. Eu queria fazer uma contextualização, não sei se possível. Eu só fazer dois comentários em relação ao que foi falado aqui até agora? Claro, por favor. Primeiro, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento público ao Tércio, porque quando ele colocou da minha experiência já de longa data e interesse nesse tema, eu quero agradecê-lo porque ele me apoiou aqui no escritório, apoiou as minhas iniciativas, e eu ir para Portugal, eu ir para Brasília, eu ia onde eu queria ir atrás desse tema, né, Tércio? Então, publicamente aqui fica o meu agradecimento nessa aposta e com a certeza de que eu me dediquei, mas é um assunto que ainda está amadurecendo, mas eu fico feliz em ver que a gente está amadurecendo a passos largos nos últimos anos. E queria também mencionar a presença do Breno,
O Breno está fazendo um trabalho fantástico, citado em tudo que é lugar, né, sobre a situação do contencioso no Brasil, e dizer também que o Breno ajudou muito na minha reflexão crítica, já que a gente dividiu os bancos de mestrado lá na PUC há algum tempo atrás. Já há algum bom tempo atrás. Então, fica aqui só meus agradecimentos públicos, além do convite de estar tendo essa oportunidade de debater com todos. Perfeito, Andréa. Então, eu gostaria só de fazer uma contextualização. Hoje, a gente está com a nossa reunião, a primeira desse ano, e hoje tem concomitantemente um evento muito importante acontecendo, o Tércio vai participar, né, que é o Congresso Nacional lá do IBDT. De manhã tive a oportunidade de ouvir 2 palestras, 3 palestras, né, que foram bem interessantes. Eu acho que tem a ver um pouco, trazer para cá, para o nosso comitê, que eu ouvi o professor Tércio Sampaio Ferraz, depois a ministra Carmen Lúcia, e depois eu consegui mais um pouquinho ouvir o professor Humberto Ávila. Claro que depois, infelizmente, o dia nosso acaba sendo tomado por outras tarefas, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente na fala do professor Tércio, e que tem a ver, na minha visão, com esse ambiente aqui de solução de controvérsias, né? A questão realmente de um certo giro aí, né? Da aplicação do direito, que a gente saiu ali daquele ambiente do direito posto, né, com base em regras, não que não exista isso, obviamente a gente ainda tem e vai, sem dúvida alguma, permanecer com essa diretriz, né, do direito posto, mas o consequencialismo hoje ele toma uma proporção grande, na visão até, não vou chegar, o professor Tércio Sampaio Ferraz não chegou a dizer que é um giro de entendimento, mas quase isso, da minha visão hoje, do que eu ouvi ele falando, né? E querendo ou não querendo, para o professor Humberto Ávila, isso é um realismo jurídico, ou seja, não seria de fato aplicável, ele é bastante crítico em relação a isso. Mas leva muito, na minha visão, exatamente para como hoje o tratamento é uma aproximação maior entre o que os fatos acontecidos e a jurisprudência hoje são muito relevantes, para alguns excessivamente relevantes, se a gente deixar considerando-se que a norma jurídica deveria ser a mais relevante, mas, enfim, a regra, né, o direito posto, mas esse giro seria exatamente essa aproximação hoje que o professor Tércio Sampaio Ferraz falou, olha, de jurisprudência com fatos, né? E não tanto mais com a questão da aplicação da norma aos fatos. E aí vem todo esse ponto dos meios alternativos de solução de controvérsias, e a transação é, sem dúvida alguma, um desses meios. Obviamente que se discute bastante a questão sobre a implementação de lei de arbitragem no direito tributário, em que se poderia até eventualmente discutir, qualificar fatos. Acho que na transação não chegaríamos a tanto. Ontem conversamos a respeito disso, depois eu queria ouvir a opinião sua, André, a respeito dessa questão, se na transação seria possível chegar até a discussão de fatos, nessa questão de melhorar o ambiente de transação ou aprimorar a transação individual, se isso é possível, se de fato não é ainda o instituto adequado para a discussão fática, né, e sim apenas de aplicação do direito, e obviamente descontos lineares ou descontos objetivos em relação às sanções, ou às multas, aos encargos e até mesmo, eventualmente, ao principal, mas colocando aqui esse pano de fundo. Por isso eu acho relevantíssimo o nosso comitê, e depois eu vou entrar tentar ser bastante sintético, mas eu até mandei para o grupo, enviei para o grupo um cronograma do ano com as 4 frentes que a gente trabalha, com alguns temas para que nós possamos escrever e discutir, mas eu vejo que aí uma crítica, talvez, exatamente no exercício inicial, veja, não sei se eu coloco como crítica, eu acho que ainda é um pouco preambular. O próprio Rogério Campos, em textos que ele escreve, conversando comigo por telefone, ele é sempre muito acessível, ele fala que realmente o objetivo primordial ali da transação, no primeiro momento, seria a dívida ativa, né? Seria
cobrar o estoque ali de dívida ativa que está quase perdido. Esse é o principal aspecto. Eu acredito que a gente tenha que evoluir, por isso a provocação com a palestra de hoje, exatamente que existe esse ambiente e o que se sustentaria exatamente com essa visão, gostando-se ou não, de que hoje nós temos tratado muito como advogados, como operadores do direito, da jurisprudência, dos efeitos da jurisprudência no tempo, né? Então, a transação, a arbitragem, são institutos, ou até outro dia teve também um evento importante sobre mediação. Harley me mandou uma mensagem a respeito desse evento, achei interessantíssimo. Quer dizer, de fato, é algo que é muito relevante pensar nos casos, né? O direito hoje não é só mais aquela questão de texto legal, não que tenha sido sempre assim, mas era muito, e no direito tributário, muito evidente isso. E essa mudança hoje, né, até quando a gente fala em modulação e análise dos efeitos de uma decisão judicial no mundo, né, real, sem dúvida alguma, sentarmos à mesa, nós advogados, com os procuradores, tendo também como participantes dessa conversa os membros do Poder Judiciário, validando esses acordos, validando esses acertamentos, isso eu acredito que seja um caminho que merece... Primeiro, eu acredito que ele não tenha volta. Eu não sei se a Andrea acha que podemos ainda ter algum tipo de vamos dizer, de piora no cenário, de que a transação realmente não pegue. Ontem eu até usei essa expressão, será que vai pegar? Ela falou, não, já pegou, não temos essa dúvida. Então, eu gostaria, André, de colocar essas questões, né? Se você acha que, de fato, o ambiente é propício para o aprimoramento, né? E o uso da discricionariedade por parte do fisco, principalmente com relação ao que você já falou, né, no estabelecimento das regras das transações individuais, que eu vejo que a lei permite, dá margem para que se provoque mais esse tipo de ajuste entre contribuinte e fisco. Agora, questões fáticas entrariam nesse ajuste ou dependeriam de uma nova legislação? Ótimas provocações, Eduardo. Não tenho praticamente bola de cristal, mas eu tenho algumas apostas. Então, como eu falei, eu acho que a gente ainda está fazendo um uso comedido, até porque o Instituto está comedido, mas eu acho que ele pegou sim. E ele pegou sim por uma necessidade de um sistema multiportas no Brasil. E essa necessidade e esse ambiente, eles são propícios por N razões, né? Então, eu vou aqui falar algumas que de bate-pronto vem na minha cabeça. Acho que, primeiro, o cenário do contencioso brasileiro, seja pela complexidade da interpretação das regras e pelo volume de disputas, algo que o Breno pode falar muito mais propriedade do que eu, pela análise que ele fez do contencioso administrativo e judicial do Brasil. Pelo tempo de demora na resposta que não atende ao anseio do empresariado, então, o contribuinte, no fundo, ele quer resolver as questões antes, via de regra. Né? O contribuinte que está de boa índole, ele quer efetivamente entender como é o tratamento tributário do seu negócio, se ele voa, eu vou embora. Quero fazer, então, a negociação. E quanto mais rápido isso for, melhor. Até por isso, ganha espaço a discussão sobre arbitragem tributária, né? Em que eu não consigo, talvez, um consenso, ou não consigo fazer uma concessão mútua, não quero fazer nenhum tipo de pagamento, quero levar uma questão para ser definida por um terceiro, e daí eu tenho no meio alternativo, no método alternativo, só que heterocompositivo, um terceiro que vai me ajudar nessa questão, e ele tem uma expertise técnica, ele tem uma maior celeridade, de fato não vai desovar o judiciário e o processo administrativo, não vai desovar, mas ele vai atender algumas demandas específicas, como, por exemplo, o que você falou, né? Você falou assim, Andréia, será que eu não posso ter uma transação em relação a um fato? E daí eu até estava tentando procurar aqui a imagem quando você falava, não consegui. Em uma aula que eu falo sobre conceito de receita, eu mostrava, uma aula da GV, eu mostrava uma imagem em que você tinha duas visões
Você tinha duas, não é nem esse PPT, você tinha duas visões de uns pauzinhos. Se você olhasse pela direita, você contava 3 pauzinhos. Se você olhasse pela esquerda, como ele era em 3D, o pauzinho, você contava 4 pauzinhos. Então, tudo depende da perspectiva pela qual você está olhando. Tem uma questão toda de neurolinguística nisso, que é engraçado quando você vê os desenhos e tal, mas ninguém está de sacanagem, via de regra ali. Cada um interpreta de uma forma. Então, para você fazer uma concessão mútua quando você tem uma polaridade de visões, é mais complicado. Então, esse talvez não seja o mecanismo mais adequado. É por isso, mais ainda, que eu preciso de um sistema multiportas. Se eu preciso de um terceiro intermediando ali, o que vai ser? Vai ser judiciário, vai ser administrativo, vai ser arbitragem, porque eu preciso de um terceiro que fale se o Crocs é sandália de borracha ou, né, o que ele é. Você vai ser, eventualmente, até uma mediação. Teve um evento agora que o nosso grupo do IBAT também participou, falando sobre mediação aqui no Brasil e a mediação internacional, né, trazendo alguns exemplos. Acho que é muito válido a gente ter essa discussão, essa abertura, e está muito em linha com as diretrizes da OCDE, ação 14 do BEPS. Essa é a nova realidade. Não dá para o Brasil se conformar em ter uma legislação complexa, demorar 20 anos para julgar o mérito de uma causa, depois mais 4 para julgar o embargo de declaração. Não é uma realidade factível no mundo moderno de hoje. Veja quantas informações cada um aqui de nós recebe por dia. Como a transformação é rápida. O mundo de negócios não pode esperar 25 anos mais por uma decisão. Então, eu acho que a gente realmente tem que encontrar caminhos para que, em conjunto, então não é a arbitragem que vai resolver o problema do contencioso, não é a transação isoladamente, mas a gente ter um sistema multiportas em que a gente use adequadamente cada um deles, me parece que faz sim sentido. Está alinhado às melhores práticas internacionais, está alinhado à ação 14 do BEPS, está alinhado a uma série de questões que o Brasil vai ficar para trás se não mexer. Então, eu acho que, em paralelo com a reforma tributária, uma reforma processual é algo importante. E se o Breno puder comentar um pouco sobre isso, eu gostaria muito de ouvir a posição dele. Obrigado, Andréa. O Breno querendo, sem dúvida alguma, para nós é relevantíssima a opinião. Quem pediu a palavra foi a doutora Valdirene, nossa querida amiga e colaboradora, né, super participante, ativíssima aqui na área tributária. Val, você quer fazer um comentário? Depois o Breno entra, se o Breno puder. A reunião está aberta para debates, tá? Por favor, a Valdirene manifestou, não sei se ela está conseguindo fazer a pergunta aqui. Ela quer falar uma ponderação sobre a transição de... Fala, Valdirene. Vocês estão me ouvindo? Que você me calou aqui. Imagina, eu não te calo nunca, Valdirene, não tem como. Você tem o poder do botão, né? Não, pelo amor de Deus. Não. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Tércio, Halley. Eu aguardo o Breno colocar, na verdade, como eu estou nessa comissão também junto com o Tércio, discutindo as teses, eu queria complementar um ponto, até pedir ajuda dos demais, mas é importante a participação do Breno também, para a gente sair um pouco, né, só o pessoal do comitê, é importante a participação de todos. Eu aguardo a participação dele e completo. Será que ele não está conseguindo falar? Ah, lá, estou com o vídeo desligado e áudio prejudicado. Ah, que pena. Tá. Fica para uma próxima, então. Perfeito. Val, quer permanecer, quer colocar o teu ponto? Alô? Ele vai formular uma pergunta aqui, o Breno, enquanto ele formula, Val, faz as suas ponderações sobre a transação de teses e depois a gente explora a pergunta do Breno. Não, então, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Alô, vocês estão... Oi. Pessoal, boa noite. Então, primeiro agradecer e parabenizar a Andréa, né, por colaborar nesse nosso grupo. Eu acompanho também os seus artigos, acompanho as meninas do IT, e acho importante todo mundo, né,
toda a comunidade da advocacia tributária participar desses assuntos da transação. Eu acho que essa tese escolhida foi uma zona de conforto para a PGFN, né? Até por ser a primeira, não é? Ela escolheu a dedo aí uma discussão polêmica em que ela pode sair de fato ganhando se alguns contribuintes resolverem desistir e não enfrentar o judiciário. Ela está na linha de raciocínio dela, até porque é a primeira tese até para a experiência. Eu, conversando com o Tércio, até porque a gente está junto também nesse comitê, estávamos ali pensando essas teses também, e só que a gente depende muito da comunidade, dos escritórios, dos advogados que estão na linha de frente dessas teses para trazer subsídios, né? A gente viu que a OAB tem essa competência de ajudar ali o Ministério da Economia na indicação dessas teses. Porém, não podem ser teses isoladas, tem que ter ali uma quantidade mínima de processos, de débitos, de número considerável para propiciar essa tese, né? Então, eu acho importante um canal da ABAT, o canal das empresas, né? Eu também estou na comissão de empresas, né, Halle? O Halle também me colocou aí para ajudar na comissão de empresas. A gente tentar localizar essas discussões que podem ali, de certa forma, fazer parte dessas questões envolvendo teses. Já nas outras discussões, eu acho que o ponto de partida, com certeza, são as autuações feitas pela Receita Federal do Brasil. Essa do PLR foi uma força-tarefa, né? Num dado momento, quase todas as grandes empresas foram postas a questionar. O ágil, tem a questão da desmutualização da Bolsa, que eu estou aqui tentando com o Tércio, ver se eu consigo, eu tenho clientes, porque até o governo federal abriu um refis lá atrás sobre isso, né? Isso está indo para o judiciário, muita gente se aproveitou e muita gente ainda não foi ao judiciário, alguns ainda estão lá no CARF, mas o próprio o governo federal, a PGFN, quando abriu a RFB, quando abriu o refis, nesse caso da desmutualização, por exemplo, ela reduziu o valor do principal na metade, né? É até interessante, porque nem sempre se abria a mão do principal, né? Então, definir essas teses também é papel nosso aqui da advocacia tributária, de colher junto aos nossos advogados. Então, o seu escritório, quais teses estão aí, seriam interessantes sugerir, né? Também tem outro lado, né? Nós, como advogados, não queremos abrir mão da discussão no judiciário, né? Então, a gente vai ficar sempre nesse dilema. Mas, se é possível sentar e negociar um meio termo, sobretudo no caso da desmutualização, eu gosto desse exemplo, porque se o governo federal usou o valor da ação, isso na desmutualização da Bolsa, diferente do valor que foi apresentado ao mercado, que foi objeto das autuações, né? E sim utilizando o valor dado no mercado. Isso significou 50%. Foi uma questão fática, né? Que aquele refis reconheceu. E por que não em outras situações, como em ágil, como outras discussões que estão indo para o judiciário, a gente não trazer isso também para discutir a questão de fato. Então, só aproveitando o gancho para trazer esses outros participantes que hoje estão aí também para o debate, também para trazer para nós do grupo, que aí estamos aí junto com o presidente, o vice, aí tentando levar exemplos dessas teses, né? Então, é mais isso. E parabéns aí. Vamos ver se esse ano aí a gente emplaca, né? Mais atuações nisso. Eu acho que a ABAT está bem assessorada. Obrigado, Valdirene. Tem a pergunta aqui do Breno. Andréa, se você quiser, já pode responder.
Não sei se quer dar uma olhada antes, eu falo alguma coisa aqui enquanto você analisa a pergunta. Eu vou lendo e falando, vamos ver. Tá bom. Ele está colocando como é a minha avaliação sobre a obrigação do contribuinte aderir à transação do PLR e se sujeitar ao entendimento dado pela administração à controvérsia jurídica transacionada em relação aos fatos geradores futuros, né? Não consumados, porque, como o Tércio bem colocou, você abre mão da discussão como um todo, né, daquele tema. Ressalvadas as alterações supervenientes da moldura jurídica, previsão do edital fundamentado no artigo 17 da lei. E quanto ao PLR, ele lembra bem da legislação alterada no ano passado, que, inclusive, relativizou uma série dos requisitos, né, que existiam na lei de PLR original, e isso já foi um grande alento e reforçou a tese dos contribuintes. Existe uma discussão sobre a sua aplicabilidade retroativa ou não, mas é um ponto a favor aqui dos contribuintes, essa alteração do ano passado, né, que ajustou a regra de acordo com a jurisprudência que estava sendo construída no CARF. Ele está dizendo que dificilmente essa vinculação para supervenientes molduras jurídicas, acho que é isso que você quis dizer, né, Breno? Dificilmente essa vinculação vai ser relevante, porque a gente já teve essa adaptação. Mas ele quer saber minha opinião sobre essa previsão e aproveitar a experiência e conhecimento da prática internacional para saber se a gente está alinhado ao que fazem com outros países. Ou seja, o contribuinte deve fazer o acordo, inclusive, de não mais contestar o tema. Eu entendo que é bastante complicado você aceitar em relação a algo que nem mesmo ocorreu no mundo. Esse fato gerador ainda não existiu, ele é superveniente, e você não sabe como ele virá, e, eventualmente, se você terá outros pontos de discussão em relação a ele. Então, eu também me causa esse mesmo desconforto, que acho que a pergunta dele já denota, me causa também esse mesmo desconforto, e acho que não está alinhado, não, a políticas de outros países, pelo menos até onde meu conhecimento vai. Sempre que a gente fala de comparação com outros países, eu me sinto palpitando, conhecendo uma agulha no meio do palheiro todo, né? Mas eu acho que não está justamente em linha, porque sempre se olha para aquilo que está consolidado. Você vai transacionar alguma coisa que está efetivamente materializado. Agora, eu abrir mão de algo que nem veio, eu não sei como virá, e eu não sei que outras coisas podem surgir para questioná-la, eu acho que fica bastante complicado. Não sei se essa é a mesma opinião dos demais aqui. Quer falar? Alguém quer fazer algum comentário? Eu, na linha aí da Andréia, o que eu acho, Breno, é o seguinte, até se for acima de 15 milhões, bem que eu entendo que mesmo abaixo, né? Eu acho que isso poderia ser colocado no acordo também. Porque se é verdade... E a adesão, né, Valdirene? Sim, mas se a discussão é sobre um débito ou um auto que foi em cima desse PLR na legislação anterior, eu poderia limitar a minha desistência nos moldes daquela legislação anterior. Se eu entender que essa legislação mudou e o fato e os débitos incluídos estão sob uma nova legislação, de repente, vamos supor que o auto de infração tenha pego só os últimos 3 anos e ainda tenha mais um, que ele não tenha autuado sobre aquela mesma legislação que tratou do PLR. Aí tudo bem, eu concordo. Mas se houve uma alteração substancial na forma de apuração, uma nova interpretação, de repente isso poderia ser a linha... Estou aqui conjecturando, né? Porque que é absurdo a gente abrir mão se mudou uma coisa que nem vai acontecer. A intenção de desistir da tese é desistir daquela tese. Então, eu estou discutindo um dispositivo que tem como base aquele dispositivo legal naquele momento, enquanto aquele dispositivo legal teve sua vigência e surtiu seus efeitos, constitucional ou inconstitucional, é aquilo. Se aquele dispositivo muda e eu crio uma nova forma de apurar o PLR, imagino eu que a gente possa colocar de alguma forma ou pincelar, né? Aí a gente estaria judicializando
É exatamente esse o problema, né? A gente cria um instituto para tentar consolidar as... Quem fala? A Rociana. Rociana, o teu microfone, ele começou bem e depois ele sumiu, a tua voz. Se você conseguir novamente, seria bom. Mas sabe que talvez enquanto a Rociana não entra, Val, se vocês estiverem me ouvindo, vi que o Vinícius Jucá entrou também, e agradeço. E grande amigo. Ô, gente, e desculpa o atraso. Colaborador do Tudo grupo. bem? Tudo bem, Vinícius. Bem, Jucá. Então, e aí eu vejo, né, seria realmente frustrante, né? Quer dizer, tudo bem que está na lei, a gente talvez tenha que repensar isso numa alteração, talvez conversando até com a Procuradoria, quem sabe um encaminhamento para um aprimoramento da própria 13988, né? Ao invés de judicializá-los, mas seria até um tema para abate, eventualmente, pensar numa judicialização, né? Haley, porque, de fato, limita bastante, né? Imagine a gente ter que fazer um distinguish para poder chegar na Procuradoria e falar, olha, essa tese aqui que eu quero agora transacionar, ela não vai impactar uma outra tese que tenha uma distinção desta com relação ao mesmo direito, ou ao mesmo direito não, mas ao mesmo benefício, no caso, né? Então, veja que já é tornar algo, levar para o judiciário um tema que não deveria sequer ir para o judiciário, que é o que tanto o nosso até participante de outros eventos, professor Paulo Conrado, fala, né? Quer dizer, ele gostaria de se ver livre de questões judiciais e aí, poxa, iríamos judicializar esse tema agora, né? Não sei se a Rociana entrou e se ela consegue... Agora você me escuta? Pode falar. A Rociana também. Rociana faz Boa parte noite. do grupo desde o início, especialista em direito tributário. Por um acaso, trabalha comigo há 10 anos. Minha sócia aqui do escritório. E, por favor, Rociana, pode falar. Não, a grande questão de você propor mecanismos alternativos, né, o meu comentário é na linha do que a Valdirene estava falando, é você não ter que judicializar. Na medida em que você já traz disposições que geram dúvida, que geram margem para voltar para o judiciário, já é um sinal de que isso merece ajustes, né? Porque a gente entende o cenário, a gente tem uma cultura aí na conduta da Procuradoria de receio, de não dialogar, né? Mas a ideia é que se construa mecanismos de diálogo e de solução do conflito, né? Não margem para você restabelecer novas discussões. A gente já vê isso no dia a dia do contencioso, de discussões infindáveis, quando decide uma parte, a gente judicializa a outra parte, e essa dificuldade de pôr fim às discussões, né? E aí eu acho que vem o trabalho de grupos como esse, que a gente está aqui debatendo, e outros, né? Para usar não só a experiência, como a Andrea mencionou, né? De outros países que têm justamente a ideia de solucionar o conflito, de trabalhar com as questões já postas, não questões futuras que são imprevisíveis. E mesmo nesse ponto que a Valdirene comentou, de você ter um exercício ainda em aberto que possa... eu acho que isso tem que ser muito bem delimitado, né? Porque quando você fala de lançamentos futuros, de questões futuras, é muito abstrato, né? E aí você está trazendo a margem de novo para eventual discussão. Eu negociei com o fisco numa cláusula dessa, com previsão para o futuro, e de repente eu tenho uma mudança de situação fática, de legislação, e aí isso vai ser posto contra mim, porque eu negociei, eu não posso mais debater se houve uma mudança. Então isso fica tudo muito aberto, né? Quase que uma condenação aí à perpetuidade de não se discutir uma tese, né? Imagine isso, uma matéria que a pessoa não poderia mais discutir, né? Eu vejo que realmente é um ponto bastante sensível, né? Foi muito bem levantado pelo Breno e eu acho que é um ponto realmente importante, viu? Que a gente poderia ter uma interlocução, Tércio.
com os nossos colegas da Procuradoria. Claro que talvez, né, nós não somos legisladores, nem eles, mas certamente se houvesse um consenso aí, uma melhoria, ou pelo menos um memorando, Valdirene, que a gente pudesse fazer para encaminhar, eu acho que já seria um assunto que surgiu aqui nessa reunião e que seria bastante interessante de fazer um encaminhamento até para levantar realmente o tema, né, perante lá a Procuradoria, e depois, eventualmente, né, nos meios, através dos meios legais, do devido processo legal aí para alteração, quem sabe, da legislação, até para não tornar essa questão judicial. Claro que é o primeiro, né, ainda me parece também isso, né, que tudo, essa primeira transação colocada aí do PLR é para iniciar o processo, né, vamos assim dizer. O Rogério Campos, no ano passado, escreveu um texto, não me lembro onde ele publicou, se foi no Conjur, dizendo que foi travada essa questão, né? Ficou paralisada a questão por parte da Procuradoria de levar temas para a transação de teses, porque os temas seriam aqueles escolhidos com voto de qualidade, eventualmente no CARF. E aí, como teve a mudança lá no artigo 28 da própria Lei 13.988, acabaram se inibindo ali, falaram, não vamos mais discutir, por enquanto não vamos levar nada. Levaram primeiro, acho que é importante, inaugurou, mas pode ser aprimorado, né? Sei, Eduardo, diga. Eu posso só tentar fazer um contraponto aqui, que eu agora nessa questão eu confesso que eu tenho aí mixed feelings, porque eu tenho a impressão de que, tratando aqui de um direito disponível, que eventualmente, o contribuinte decidir se ele topa entrar nessas condições, eu acho que ele pode muito bem abrir mão do direito dele de futuramente discutir o tema. Ele tá renunciando a parte do direito. Agora, por outro lado, a pergunta que eu deixo aqui é: será que em relação aos fatos geradores futuros se estende o benefício? Ou seja, se eu topar renunciar a essa discussão para os fatos geradores futuros, eu vou pagar metade do principal também? Então... Você vê, não faz muito sentido, né? E acho que o ponto aqui você tem razão, de um lado tem um caráter extremamente negocial, mas por outro, você vai negociar aquilo que você conhece. Se de repente a conformidade do fato gerador, como ele vem, você não conhece tudo isso, aquilo direito para poder negociar com base em futurologia. E daí eu acho que você não pode afastar que você use que você tutele seu direito pelas garantias constitucionais. Então, acho que aí está um grande gargalo. E você tem essa contraposição mesmo da sua liberdade de negociação versus que eu acho que é baseado no incerto. Daí você vai discutir, seja na arbitragem, seja na transação, você precisa colocar, ter um litígio concretizado, algo de fato concreto para submeter a transação ou arbitragem, por exemplo. Você entra numa discussão paralela nesse sentido. Então, porque nesse caso especificamente, só para ir na linha pegar aí o gancho do que o Tércio falou, imagine o caso do PLR, né? O PLR pode acontecer, eu tenho aqui no escritório o cliente, por exemplo, que não formalizou corretamente o PLR, né? Existiam regras ali, ele formalizou mal. Agora, o ano que vem, foi no passado, e aí ele está se sentindo vulnerável. Ele falou, olha, talvez se aplique aqui o 111 do CTN, eu não cumpri literalmente o que a regra do PLR determinou, então eu estou achando que naquele ano, em um determinado ano que eu estou discutindo isso, eu vou abrir mão para fazer uma transação, porque eu tenho vulnerabilidades aqui num exercício, sei lá, 17, 18, 19, mas eu vou regularizar daqui para frente. E se lá na frente surgir a necessidade de ele ter que, enfim, rediscutir o PLR por outras razões, né? Exatamente esse o ponto, quer dizer, como isso vai ser acolhido, como isso vai ser interpretado, será que isso cai numa vala comum? Né? Oi, Andréa. É exatamente esse o ponto. Aí que a polêmica está aí, né? Então acho que isso precisa ser bem explorado, debatido efetivamente, e vamos ver o que vai acontecer, né? Isso só o tempo vai dizer, provavelmente. É como você falou, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal, talvez não temos, mas a gente vai ter que assimilar isso
futuramente, né? André. E vamos ver também como é que vai ser a repercussão, né? Eu não ouvi nenhum colega, Valdirene, falando que, por exemplo, vai indicar essa transação de PLR. Até agora, as pessoas que eu conversei, ninguém indica. Por enquanto, não vi. Não sei o que você acha, Val? Está aberto até agosto, de todo modo. Acho que as pessoas, no geral, vão esperar amadurecer as conversas, até para que a Procuradoria deixe mais claro algumas coisas que acho que não estão totalmente claras. Então, a nossa recomendação, em princípio, também vai ser, vamos aguardar esse amadurecimento. Quando o título do nosso encontro hoje é o que podemos melhorar, a gente já tem aí o que podemos melhorar, né? Essa colocação é um ponto. Existe um passivo grande de PLR que, de fato, tem problemas de comprovação, que surgem questões na hora de dar a probabilidade de perda, porque talvez não se encaixe na melhor das jurisprudências, e o contribuinte tem aí o direito de incluir essa dívida nessa transação, mas se ela te limita às próximas participações no lucro, as interpretações nas próximas, qual é o limite dessa adesão? Porque o nome da tese também é colocar de uma forma ampla no próprio edital, né? Então, ele dá margem. Então, o que podemos melhorar? A despeito de ser uma transação de adesão, que é aquela que eu preencho os requisitos, clico o botão e pago, né? Será que não deveria haver uma margem? Lembrando, acima de 15 milhões eu posso fazer um mix aí, né? Fazer sob medida e usar daqui. Será que eu poderia fazer isso se o meu débito for acima de 15 milhões? Ou não? Eu posso também aproveitar daqui, fazer um mix e junto com a transação sob medida? Será que eu posso pegar isso e transformar na sob medida? Há essa abertura? Eu lembro até que quando a gente conversou com o Rogério, se não me engano, quando era a apresentação de precatório, né? O precatório ele não estava muito claro nas adesões. Ele falou, não, mas aí pode ser a pedido, né? Pode fazer, faz um pedido, que a gente não sei se vai dar certo. Mas você sabe, Val, que isso será parece... que aqui eu não posso... Então, voltando no tema, o que pode ser melhorado? O que está aqui é bem isso, é muito fechado, é muito... assina uma confissão e esquece paga-se tributo sobre esse tema sem contestar, né, de forma para sempre, é a interpretação primeira. Mas o que podemos melhorar, voltando no tema, o título da nossa reunião de hoje? Aí acho que a gente pode aí, amadurecer essa transação, né? De repente é uma oportunidade. Halley quer falar. Tem uma pergunta, doutor Halley, o doutor Rodrigo Frota também quer fazer uma pergunta. Eu acho que a gente está estourado aqui, mas, por favor, Halley. Só para pegar um gancho, não na relação ao tempo, só para pegar um gancho, do tempo você controla. Só para pegar um gancho, antes do Rodrigo fazer o comentário, dois aspectos. Eu vi acho que piscou alguma coisa aí que o doutor Igor colocou, que ele comenta que o PLR, a questão do PLR refere-se somente aos débitos em discussão. Acho que ele fez algum comentário enquanto nós discutíamos aqui, né, para nós refletirmos. E eu queria aproveitar esse gancho da Valdirene e fazer uma pergunta, uma ponderação, uma pergunta para a Andréia, né, nossa expositora de hoje. Andréia, qual que é a potência que você vê desse direito subjetivo à transação do contribuinte, no caso da transação individual? Eu pergunto isso pensando um pouco também, queria ouvir de você, na sua experiência no direito comparado, se você teve alguma experiência em relação a isso, sobre o controle judicial. Para a gente não entrar, como disse agora há pouco a Rociana, né, numa espiral aqui, no sentido de algo que foi feito para diminuir a controvérsia, gerar um controle judicial, porque, dado os preenchimentos de pressupostos e a certa discricionariedade, a meu ver, legítima nesse âmbito, haver uma certa zona de penumbra,
e isso propiciar para aquele contribuinte que não se encaixa ou entende que se encaixa na situação, mas eventualmente não foi deferido o pedido dele pela PGFN, qual é a potência desse direito, né, e se efetivamente a gente corre risco de cair num controle judicial. Isso em relação à transação individual. E em relação à transação de teses, pegando esse caso do PLR, né, nós trabalhamos com o conceito, na 3988, que é um conceito jurídico indeterminado de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Né? O que são relevantes e disseminada controvérsia jurídica? Que ultrapassam o interesse subjetivo da causa. Mas isso continua dentro de uma tautologia de conceito jurídico indeterminado. E aí eu pergunto, qual é o critério legítimo? Né? Será que a gente pode cunhar algum, que é o que nós estamos discutindo aqui no caso do PLR? Qual seria o critério legítimo para a gente pensar junto? Por que eu pincelo o Ministério da Economia, o PLR, e não pincelo, como a Andrea colocou na sua apresentação, outros assuntos extremamente importantes? Essa relevância e disseminada controvérsia jurídica é com base, como colocou o Rogério Campos, mencionado aqui pela Valdirene, em assuntos definidos pelo CARF, ou assuntos que têm um interesse orçamentário maior para a União, ou que tenham um crédito tributário maior parado, né? Lembrando que a finalidade da transação tributária, que é o que deve ter a sua interpretação, acho que alguém abriu o microfone, a finalidade dela é a solução, evitar o litígio e recuperar o crédito tributário, né, propiciando a resolução de uma situação de crise transitória do contribuinte. Eu vejo 3 vetores aqui. Então, nesse diapasão, André, eu queria, aproveitando o gancho colocado aqui muito bem, né, pela Valdirene, pela Rociane, pelo Tércio, pelo Eduardo, pelos que me antecederam, fazer essas 2 colocações, né, se possível para você comentar, e já de antemão também, na sequência, aliás, passando a palavra para o amigo Rodrigo, para ele fazer suas considerações também. Um parêntese antes da André falar, pessoal, é o seguinte, eu não tenho nenhum problema, nenhum empecilho em permanecer até às 19. Eu não quero que ninguém se sinta obrigado a isso, mas eu acho que, como agora pegou um pouco mais o debate, talvez mereça, de fato, a gente estender mais uns 20 minutos. Podemos até usar menos, eventualmente, mas eu acredito que vai merecer pelo menos mais uns 20. Se ninguém se opuser, só para fazer essa mediação aqui, tá bom? Andréia, por favor. Bom, você é objetiva para a gente ver o que a gente faz aí em menos minutos. De todo modo, eu acho que o Halle tocou um ponto importante, né? Qual é o critério efetivamente balizador de qual tema vai ser levado, um ou outro? É óbvio que isso estando na mão do ministro da Economia, no fundo, ele vai avaliar o que faz mais sentido dentro da política de arrecadação, via de regra, né? Onde ele acha ali que tem espaço para negociar, mas porque ele tem mais chance de perder, no fundo. E daí acho que esse guidance, essa orientação pelos números, pelos valores envolvidos nas disputas, eu acho que isso é um bom estímulo para ele definir um tema em detrimento ao outro. De todo modo, isso não traz nenhum prejuízo de vários temas serem levados até eles por todos aqueles legitimados e esse barulho na sociedade civil também. Agora, eu também acho, como eu coloquei na minha fala, que existe um cabo de guerra aí, uma resistência a cada um falar primeiro qual é o tema, para não ficar achando que vai perder. Tanto eu não confio no tema que eu estou propondo uma transação em relação a isso. Então, eu acho que na sociedade civil, o que vai surgir de temas são mais aqueles de bola bem dividida mesmo, né? Para não parecer que efetivamente é algo que eu acho que vai perder, etc., e alguns lobbies específicos. Isso eu acho que vai acontecer do ponto de vista pragmático, mas que existe essa abertura para a escolha dos temas de contencioso, sem dúvida nenhuma. Você tem lá alguns requisitos objetivos, mas que vários temas tributários atendem. Você ter essa pluralidade de casos, você ter esses valores, você tudo, né? E mesmo quando a gente está falando de matéria tributária, normalmente a gente tem casos com repercussão geral, que, né, esse que ultrapasse o direito subjetivo da causa, no fundo. Então, acho que tem sim uma margem de discricionalidade, acho que precisamos falar mais sobre os temas no geral,
mas que, no fundo, a última palavra vai ser dada pelo ministro da Economia, e a tendência nesses primeiros temas é que ele coloque coisas que tenham maior impacto orçamentário, né, maiores valores, e temas que eles acham que vão perder. Em relação ao direito subjetivo a uma transação individual, né? Sempre que eu estou falando uma transação individual, normalmente é aquele contribuinte que tem um valor grande de dívidas, quer negociar e quer desconto. Agora, a lei traz algumas diretrizes claras de que ela, no fundo, a transação ela foi feita para dar desconto para aqueles que, em princípio, não conseguem com facilidade pagar a dívida ou que não têm garantias de primeira linha. Então, você tem alguns requisitos claros e você tem um cálculo que a Fazenda usa, uma equação que ela usa para pensar. Esse contribuinte, ele tem uma capacidade financeira de me pagar no prazo de 5 anos, que é do parcelamento ordinário, e daí ele vai tirar desse cálculo e vai falar, bom, se eu tenho garantia de primeira linha, se eu tenho um depósito, se eu tenho uma carta de fiança, tudo isso eu estou considerando que eu vou receber. Ele já não está classificado ali no rating C e D. Então, eu acho que a gente tem alguns parâmetros mais claros para o procurador ver se ele vai sentar à mesa ou não. E esse controle ele pode ser feito pelos órgãos de fiscalização, inclusive pelo próprio TCU. Então, eu acho que ninguém vai querer fazer muita artimanha nisso, pelo menos não existem alguns requisitos balizadores. A margem de discricionariedade, na minha visão, ela existe também um pouco porque cada negociação vai ser uma. Então, você vai ter um tipo de garantia, você vai ter a possibilidade de fazer curvas com os pagamentos, isso vai depender do plano de negócios, com quem você está negociando. Então, faz parte você não ter totalmente engessado. Mas, quanto ao critério subjetivo para elegibilidade à transação tributária, esse balizador eu acho que a gente tem, sim, clareza, que é essa equação, que é a verificação se tem capacidade de pagamento, partindo daí da análise de garantias, de qual é a sua saúde financeira, que nível de endividamento você tem. Acho que passa por tudo isso, né? Então, eu acho que tem a liberalidade, a liberdade, digamos assim, na medida da negociação e de se fazer algo tailor-made na transação individual certinha. Então, eu não tenho uma crítica propriamente a isso, não. A minha crítica é termos os balizadores claros para dizer, olha, uma outra empresa desse mesmo segmento que foi afetada assim assado pela Covid, tal como eu fui, e que tem o mesmo quadro fático, ou que tem uma nuance aqui e ali, que eu consiga identificar qual é a nuance, para eu poder sentar à mesa e falar, eu também quero um desconto. Talvez o meu patamar não seja de sei lá, 70%, seja de 60%, porque eu não sou uma empresa de ensino, uma entidade de ensino, ou porque o meu plano de negócio, ou porque minha garantia está melhor que a dele. Você precisa ter uma transparência para que você consiga aplicar isonomicamente e garantir esse seu direito subjetivo. Então, acho que a regra balizadora, para mim, está ok. O que eu acho que talvez não esteja ok é eu ter todos esses elementos de transparência. Essa é uma primeira visão. Perfeito. Rodrigo, você gostaria de fazer a pergunta por escrito ou pode entrar aqui na nossa, falando aqui no nosso meeting? Gostaria de falar. Primeiro, opa, claro. Primeiro, obrigado. Boa noite aos amigos. Vou te parabenizar, doutora Andréa, por excelente exposição, pela clareza das suas ideias, por todo o trabalho que vem sendo feito. E a minha colocação também na esteira do Harley é uma provocação à reflexão dos colegas, para ouvi-los do ponto de vista... consegui aparecer. Do ponto de vista um pouco macro, né? A gente tem, desde aí do início da BAT, uma discussão muito ampla em cima do princípio da segurança jurídica. Das mais diversas linhas de trabalho que a BAT fez até hoje. Tem aí, na questão da transação tributária, um princípio fundo aí, que é o princípio da boa-fé, seja por parte do contribuinte, seja por parte do fisco. Também
André também trabalhou aí ao longo da exposição, e que a transparência é fundamental para que essa boa-fé seja passível de verificação por um ente público, né? Me parece, e é aí que eu quero colocar a discussão para todos, que um ponto de evolução que seria interessante para a transação é a junção da figura da transação com a própria arbitragem. Me parece que, muitas vezes, essa questão de se ter um critério objetivo, né, já que transborda o interesse subjetivo, a criação de uma função, eu não vou falar um órgão, porque fica parecendo que a gente quer aumentar Estado, né? Não é esse o caso, mas de uma função paritável, né, entre contribuinte e fisco, formados não uma função multidisciplinar, digamos assim, não apenas de juristas, né? A gente tem aí questões eminentemente de administração de negócios, eminentemente de economia que precisa ser vista, e que poderia nos trazer aí alguma segurança, não apenas para as questões de transação em geral, aquelas já predispostas e abertas, mas principalmente para a transação individual, para impedir, ou para, pelo menos, tentar diminuir que haja uma concorrência desleal num benefício dado a uma transação individual para uma determinada empresa, e que não tem essa transparência toda para uma outra empresa, muitas vezes do mesmo setor, muitas vezes porque está em região diferente do país, quer dizer, ela pode ter um benefício ou não. Por que haveria uma diferenciação? Pode ser até que essa diferenciação possa e deva ocorrer se haja uma política macro para o desenvolvimento de determinadas áreas em determinadas regiões do país. Pode ser que não, mas tudo isso tem que ser discutido, seja de um ponto de vista de precificação ou de custificação desse negócio, é a grande atratividade da transação, né? Se a empresa não tiver condições de verificar o quanto que ela possa ter de retorno para continuar no país, a transação acaba ficando um pouco capenga. E aí, a minha colocação, será que uma transação melhor dimensionada, com alguém que possa dar fundamento para que o ministro da economia de plantão, né? Aquele que não estou falando propriamente do Paulo Guedes, mas os que virão daqui para frente, pensando nisso, num desenvolvimento, não seria a verdadeira reforma tributária, aquela que todos almejamos de ter, aí, se buscar uma possibilidade de ambiente de negócio efetivo, versus o que nós temos, que venha a reforma que vier, vai trazer um ambiente de insegurança cada vez maior, e cada vez mais nós vamos acabar recorrendo e rediscutindo, principalmente nessas questões de tese, né? Então, são teses que vão sendo discutidas, e temas que vão sem fim. Haja visto aí o exemplo do ICMS, da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, essa colocação que eu gostaria de ouvi-los, me parece que pode ser uma saída interessante para o país. Eduardo, Tércio, vocês querem comentar? Eu poderia comentar. Na minha visão, o Tércio também, por favor. Eu vejo que, como a própria Andréa comentou, e a gente ouve muito aí no meio de quem está se debruçando no tema, né? Inclusive o Jucá, que está aqui participando, a gente falou bastante sobre arbitragem, tá? Eu acho que e a Procuradoria também já se manifestou sobre isso inúmeras vezes, né? Até dando supostas, entre aspas, mas até de fato dicas, né? Olha, o sistema multiportas, né? Quer dizer, a ideia é que o contribuinte possa, de fato, acessar ali o ambiente de negociação que existe já, né? Talvez melhorado com o tempo, para poder fazer a melhor negociação possível, né? Não sei nesse ponto eu estou de acordo. Eu acho que o caminho é esse. Eu enxergo, né, ainda de uma maneira visionária, talvez, mas a minha ideia, sempre quando surgiu a ideia de transação, né, estava com o Halley, inclusive, uns 3 anos atrás, né,
e surgiu novamente a questão da legislação e de ter ali a possibilidade de se fazer o acordo, né, vamos assim dizer, em termos gerais com o fisco. Eu falei, poxa, interessante, abre-se uma porta importante, né, porque de fato, né, é necessário isso. O que talvez, aí não só respondendo ou fazendo um comentário sobre o que o Rodrigo Frota falou, mas aí em relação também ao que a Andréa comentou, é que eu acho que o sarrafo está muito alto para a transação individual. Não sei se a Procuradoria talvez tenha que se equipar. Quando eu falo se equipar, quer dizer, ter núcleos ali que possam realmente atender uma eventual demanda maior de transações individuais, e talvez tenha colocado o sarrafo muito alto, né, com inúmeras obrigações, e aí está dentro de um poder discricionário, né? Porque não é exatamente o que diz a Lei 13.988. Claro que algumas questões estão lá, outras não. Outras ela realmente definiu em portaria, né? Inclusive esse valor de 15 milhões, é claro que empresas de grande porte, sem dúvida, essas que eventualmente tomam decisão entre ficar ou não no Brasil, mas são empresas muitas vezes também multinacionais que têm um compliance bem elevado e muitas vezes têm um corpo jurídico muito qualificado e que vai saber em qual tipo de demanda deve ou não deve entrar, né? Vai ter sempre vai ter essa análise, tá? Mas eu vejo que na minha visão é exatamente isso, quer dizer, a gente tem que aprimorar e ter essa capacidade de diálogo usando as portas que ali se colocaram, negócio jurídico processual, pedido de revisão de dívida ativa, aí até parece que eu sou um procurador, né? Que esse é o discurso da Procuradoria, que eu acho que eu tenho que tratar como um ente próximo mesmo, porque eles se colocam dessa forma no discurso atual, e é muito bom nesse sentido. Só acredito que na hora de escolher os débitos, esse aí é a minha crítica, na hora de escolher o que quer transacionar, ainda é muito procuradoria old style, vamos assim dizer. O C&D, olha, quem você quiser transacionar débitos de decujos, beleza, eu aceito. Eu brinquei aqui no escritório falando, tudo bem, for uma herança enorme, né? Que está em suspensão de exigibilidade. Né? Tudo bem. Agora, se for uma herança que ninguém quer herdar, não vai pagar nunca e não vai transacionar nada, certo? Que é a maioria, né? Infelizmente, né? Pouca gente deixa herança aqui. Os que deixam às vezes boas heranças, as que saem no jornal são as famosas, mas as heranças normais não tem mais dívida do que haveres, né? Então, só para contextualizar isso. Agradeço, Rodrigo, pelas suas colocações. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas acredito que o propósito seja esse. Eu só vou pedir, a gente teria aqui, eu tinha proposto terminar às 7h30, né? Ou 6h30, perdão. A gente começou às 5. Eu vou precisar de 2 ou 3 minutos para falar, vou tentar condensar no final o que a gente propôs para esse ano. Mas assim, de maneira bem sintética. Então, se vocês me permitirem no final falar isso, então temos 8 minutos. Eu gostaria de ouvir, talvez, provocar o meu companheiro aqui de frente, o Tércio, que é a Vassa, para falar um pouquinho sobre isso e, de repente, não sei se mais alguém quer falar, ótimo, porque é esse o objetivo, né, do nosso comitê, e até explicar um pouquinho mais dos nossos planos próximos, futuros. Tércio, quer falar um pouquinho? Posso falar, sim. Eu acho que a discussão é muito interessante. Você falou um ponto no começo, Eduardo, quando você falou ali do professor Tércio Sampaio Ferraz, do que você ouviu hoje no Congresso, e também isso não é novidade, porque tanto você quanto eu ouvimos muito isso também do professor Marco Aurélio Greco, que acho que a gente eu nem usaria mais o termo consequencialismo. Acho que a questão é que o Supremo, hoje, ele é um ator, ele é um protagonista, ele não está mais à distância. Acho que desde o momento em que os julgamentos do Supremo passaram a ser televisionados, e você tem isso 20 anos atrás com TV Justiça, eu acho que as consequências das respectivas decisões automaticamente são analisadas pelos ministros. E eles se importam hoje muito mais do que se importavam antes com isso. Então, qual que é a consequência disso tudo?
é uma forma diferente de julgar e que a gente tem que saber que isso vai ser levado em consideração na hora de julgar. E mais do que isso, por que eu estou falando isso? Porque no nosso âmbito de transação, a gente tem que saber também que acho que o princípio beabá da transação é a gente também vai ter que saber abrir mão de parte do que está sendo discutido. Então, não é só a procuradoria, a gente também. Verdade. Então, a transação não é só aquilo que a gente sabe que a gente vai perder. Não, óbvio que não. É aquilo que a gente tem dúvida e que também a procuradoria tem dúvida e que, bom, se é assim, vamos sentar para conversar, porque vai ser melhor aqui a gente abrir mão de um pouquinho e vocês também. Então, dentro desse espírito é que eu acho que a gente tem que entender a transação. Acho que a transação ela pode ser útil, e como você falou, vasos comunicantes de várias coisas. Mas a gente tem que ter aqui a mente mais aberta para que a gente possa abrir mão. Então, acho que para essas situações é que a gente vai sentar na mesa para discutir. Não é só nas situações daquilo que a gente acha que a gente vai perder, não. Acho que é situações de dúvida. Então, tendo isso em mãos, é que a gente vai sentar para conversar. E eu não quero tomar o tempo, porque eu sei que você quer os seus 3 minutos aí. É nosso, Tércio, os 3 aqui, mas eu vou, então, para poder encerrar, primeiro agradecer a doutora Andréa Massito, sempre muito atenciosa em todas as vezes que eu procurei falar com ela, desde o primeiro momento aceitou aqui o convite. É uma retomada, né, no ano de 2021. A gente teve esse comitê com muita gente, muito sucesso ano passado. Eu acho que foi muito importante as pessoas que aqui participaram de altíssimo nível. Eu agradeço a todos e a todas. A gente tem alguns to-dos, algumas coisas a fazer aqui no nosso comitê, e eu preciso comunicar isso. Vou tentar sintetizar. Primeiro, a ideia da ABAT esse ano com relação aos comitês, de fato, não é no sentido, vamos dizer, de tornar o grupo ser seleto, é um grupo elitista. Não tem nada a ver com isso, mas a questão toda é que realmente a gente quer trazer para o grupo pessoas que possam trabalhar pela causa, tá certo? Que não se torne apenas um ponto, vamos dizer, uma live, um evento em que todo mundo fala, cada um vai para sua casa ao final e está feito o debate. A ideia, de fato, é que a gente consiga ter ações concretas e, por isso, bastante refletido pelo nosso presidente, inclusive para os outros grupos, as outras subcomissões. Então, a ideia é essa. Depois dessa reunião de hoje, nós vamos fazer uma ata e vamos circular essa ata para os nossos membros. Eu estava olhando aqui, alguns membros, infelizmente, hoje não conseguiram, até pediram desculpas por não conseguirem participar hoje. São algo de quase 50 pessoas aqui no nosso grupo de participantes. Eu vou circular, vou dar uma cobradinha nesse ponto também, para efetivamente ter as pessoas que possam desenvolver o tema. Eu acho que aqui na ata a gente pode, eu vou pensar aqui também como já levantar alguns pontos, viu, Valdirene, Tércio, Halley, o Jucá, que aqui também é um membro que está encabeçando a subcomissão também na parte de arbitragem. Então, vamos fazer uma ata dessa reunião. Nós vamos ter certamente mais 3 reuniões esse ano, inclusive com temas já definidos. A ideia seria, além dos trabalhos, né, que a gente já vai procurar desenvolver com relação aos as 4 comissões ou subgrupos da nossa comissão, que é novas propostas e aspectos legais para 13988. Hoje a gente acabou tratando também disso, né, eventualmente, não precisa ser concretamente uma proposta ainda, mas melhorias na legislação. Transação e negócios jurídicos processuais é um grupo nosso aqui de trabalho, Rociane e Graziele Deon, então tem trabalhado nesse ponto. Hoje Graziele não conseguiu participar, se desculpou. Transação de teses, né, que muito bem representada pela Valdirene e pelo Tércio. Arbitragem pelo Vinícius Jucá e também pela Cristiane Alvarenga, e aí a ideia é que a gente possa seguir com isso. Eu fiz uma lista de 24
quando nós conversamos internamente, me pediram para colaborar com uma lista de alguns temas para que a gente pudesse ter escritos a respeito. Talvez isso a gente possa ou publicar realmente. A ideia até foi do Jucá, do Jota, no Migalhas, ter ali quem sabe, uma interlocução por uma coluna mesmo, permanente também aqui da BAT a respeito de e-mails alternativos. Eu acho que a gente pode contribuir com isso. Tá certo? Estou considerando a Andréa Macito também um membro do nosso grupo, apesar de saber que ela está à frente da GV e de outros grupos, mas assim, sempre bem-vindo, né? Depois eu compartilho também com todos, e a ideia é que a gente tenha mais 3 encontros, nós certamente teremos mais 3 encontros, e a proposta seria ter um encontro em que a gente fale de maneira mais detida sobre arbitragem, um outro que a gente fale um pouquinho mais também sobre essa multicanalidade, multiportas, né, a utilização dos mecanismos multiportas já existentes ou outros que podem chegarem a existir, tá certo? E se eu não estiver me esquecendo, a gente vai falar um pouquinho também em um desses encontros, ainda eu vou dar uma ponderada com o Tércio, que é a Vassa, porque eu gostaria de chamar alguém da Procuradoria para falar um pouquinho em um debate e provocar sobre a nova lei de falências e de recuperação judicial e como a transação está andando nisso. Tudo isso vai chegar para vocês. Certamente nós vamos organizar para que isso chegue bem e que a gente tenha reuniões tão produtivas quanto a de hoje. Eu agradeço demais, coloco até a palavra aí, extrapolei já 1 minuto, falo demais. A próxima o Tércio comanda, para que não fique eu aqui falando para caramba. Agradeço muito a todos que participaram. Andréa, muito obrigado, foi excelente. A gente fica realmente honrado em ter a tua presença no nosso grupo, fazendo essa palestra de hoje, levantando os temas. Você vê que, no final, a gente acabou estendendo por mais quase 45 minutos. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Tchau, tchau.